ótimo. Gente, vamos orar então para a gente começar, tá? E aí eu vou começando explicando aqui, mas queria que nós pudéssemos fazer uma oração. Pai, muito obrigada, Jesus, por esse dia, pela oportunidade, Senhor, que nós temos de aprender a tua palavra, de nos envolver, de, Senhor, crescer em graça, conhecimento, porque nós sabemos, Deus, que tem tantas pessoas ao longo do mundo que não têm essa oportunidade, que têm apenas porções da tua palavra por conta da perseguição, por conta das limitações técnicas, mas, Pai, nós temos hoje essa liberdade em estar diante da tua presença, em poder, Senhor, verdadeiramente fazer aquilo que agrada o teu coração, que é crescer em graça e conhecimento. Então, Deus, que nós não possamos apenas nesse dia crescer intelectualmente, mas que o nosso coração esteja aberto para sairmos desse encontro verdadeiramente buscando mais quem o Senhor é, verdadeiramente acreditando na tua essência, verdadeiramente, Senhor, vivendo uma vida devota e um coração rendido ao Senhor. Assim, Pai, eu oro nessa manhã, apresento a vida de cada irmão e cada irmã aqui presente, cada pessoa que ainda não conseguiu entrar, que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Gente, Amém. meu áudio tá, Amém. tá ok para vocês? Amém. Tá ok. Ótimo. Então vamos começar. E aí eu queria primeiro estar conversando com vocês sobre como que vai ser os nossos encontros. Eu já tinha conversado com o Marlon, né? Mas só para vocês entenderem como o tabernáculo, gente, é muito grande, são muitas particularidades. Apenas um encontro não seria possível. Então a gente vai estar fazendo mais de um encontro em cima disso. Mas eu queria que vocês entendessem, no geral, aquilo que nós vamos falar. E nesse geral, assim, o que que nós vamos entender aqui quando a gente fala sobre Jesus no tabernáculo? A gente vai entender a simbologia, porque quando a gente fala de Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que iria acontecer no Novo Testamento, que hoje já se cumpriu. As pessoas do Antigo. Ah, mas Cláudia, por que que quando Moisés teve essa revelação do tabernáculo, ele não tinha? Porque ainda não tinha se concretizado. E hoje, como tudo já se concretizou, tudo aquilo que já aconteceu já está na Bíblia, a gente consegue entender as simbologias e interligar aquilo que aconteceu no Antigo Testamento e aquilo que aconteceu no Novo Testamento, que é o cumprimento. E nós vamos também aprender as verdades espirituais e os princípios, principalmente aquilo que a gente pode aplicar, né, por trás de todo o tabernáculo. E por que que isso é importante? Gente, porque isso afeta a nossa vida com Deus. E a gente precisa ter algo extremamente claro, né, na nossa vida, que eu falo que eu sou uma pecadora, que antigamente quando eu lia Êxodo, Levítico, Número, eu falo, nossa, cara, que livro chato, esses livros nada a ver, riqueza de detalhe, cor de cortina, tamanho de não sei o quê, para que isso? E aí quando você começa a aprender sobre o tabernáculo, você fala, meu Deus, uau, eu sou muito ignorante, Jesus, me perdoa, porque hoje eu entendo por que que é tão necessário que você leia. Mas qual é o mais interessante? Que a gente leia com os olhos abertos, espirituais e também intelectuais, para que a gente consiga entender o que está por trás dessa simbologia. Então, é isso que a gente vai começar a caminhar aqui com vocês, e aí a gente vai ter muita interação. Eu quero que vocês participem, que a gente possa tirar dúvidas. E aí eu deixo muito claro, gente, eu não sou obrigada a ter todas as respostas hoje, mas tudo aquilo que a gente conversar aqui, mesmo aquilo que eu não souber, a gente vai estar caminhando juntos e nós vamos estar tirando ao longo das semanas, tá bom? E aí, a primeira coisa que eu queria perguntar, que alguns voluntários pudessem responder, que é o que você sabe sobre tabernáculo, porque isso é até importante para que eu consiga entender o nível que nós estamos aqui em relação ao conhecimento desse tema. E aí, alguém quer responder? Se não, vou chamar pelo nome aqui, hein? Vou fazer igual escolinha. E aí, Marlon, começa por você que é nosso líder. O que que você sabe sobre tabernáculo? O que eu sei sobre o tabernáculo? Primeiro tem o tabernáculo de Moisés, né? Ahn, eu amo o tabernáculo porque o tabernáculo foi onde me despontou para várias coisas, onde eu fui saber o porquê a gente fala que Jesus é a porta, ahm, o porquê de tudo, né? Do sentido, da luz, das posições, o porquê que ele é aquele desenho. Mas a verdade, o tabernáculo mostra que Jesus é o centro e você não é o centro. Quem é o centro é Jesus. Eu amo essa matéria do tabernáculo. Eu aprendi de uma outra forma, um pouquinho longe do carisma,
mas eu sei mais ou menos onde eles estão baseados. Eu vou deixar vocês aí, porque senão eu vou falar aqui. Eu já até falei para tu durante a semana sobre o tabernáculo, que eu não aguento quando começa com o tabernáculo. Sim, não, não dá, realmente. E você, Toyoko? Tá fechado o microfone. Tá Oi. fechado o Eu e microfone. o Marlon, a gente estava falando sobre isso essa semana, né? Que é uma aula, assim, que vai mudar um pouquinho, às vezes, o que a gente está pensando, do que a gente está vivendo. Porque não é falado muito, né? Porque às vezes a gente pensa que as coisas vão em torno da gente, e é o que o Marlon falou, é em torno de Jesus, o centro é ele. Então tudo vai ser nele. Então o que você falou de, né, de estar falando dos outros, também eu falo, meu Deus, quando eu comecei também a ler, eu falei, meu Deus, pai, por que que tem que medir? Por que que tem essas medição? E às vezes a gente não entende o porquê, né? Porque às vezes as pessoas querem ler o evangelho, vamos para o mais fácil. Vamos ali, porque depois a gente volta. E às vezes a gente não volta para entender o Antigo Não. Testamento. E a gente às vezes pula essa parte. Não, essa parte, ai não, eu ficar. Por que que eu vou saber qual é a medida? Por que que põe a cortina? Por que que mede a mesa? Porque. Então é importante, todos os detalhes da Bíblia é importante. E a gente conhecer e estar mergulhando nisso, quando o Marlon falou que a Cláudia vai vir trazer, eu falei, Jesus, é uma bênção, porque muita gente não tem acesso a essas aulas, Sim, né? Porque às vezes fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho. E a gente compartilhando e a gente tirando as dúvidas, assim, de estar entendendo, olha, não entendo nada, nunca ouvi falar. E tá tudo bem, a gente vai estar aqui aprendendo e caminhando, e quem lembrar vai acabar lembrando, vai, né? Através do que a sim. gente vai estar aprendendo aqui, gente, a gente não está aqui para vir e falar assim, eu sei mais, eu sei. Não, todo mundo vai aprender. Aquele que não sabe nada é aquele que sabe um pouquinho, ou que ainda esqueceu e está voltando a lembrar, então vai ser bênção. Então, só temos gratidão pela tua vida e por esse tempo Amém. aqui com a gente. Amém. E aí, gente, mais alguém quer comentar? Daniel e Maiara. Ué, a gente estava falando aqui na nosso entendimento, era onde Deus ficava, né? Toda a estrutura. Simples assim. Então, todos os detalhes que a gente leu na Bíblia, na minha visão era, nossa, Deus é realmente detalhista. Mas a gente não entrou na profundidade do, né, do que significa, enfim. Era mais isso mesmo. Mas É se verdade. responder as cores, vai ser muito legal. É, Os azuis, Sim, os nós vermelhos. vamos responder as cores, o tecido, o que que significa. Isso vai ser top. É Legal. isso aí que destrava totalmente a nossa mente. A gente fala, nossa, gente, não faz muito sentido isso, show. nossa. E realmente, e não é só isso. Uma das coisas que é muito importante que a gente tenha na nossa mente, gente, nessa aula, é o seguinte: esse evangelho que estão vendendo pra gente é um evangelho fake news. E por que que eu estou falando isso com todo respeito e amor? Quando a gente olha o tabernáculo, Deus ele pediu apenas 17 itens para a criação do tabernáculo. Aí você pode olhar e falar, nossa, Cláudia, é pouco, né? Porque imagine você criar uma casa só com 17 coisas, não é? Se você for criar uma casa hoje, tijolo, areia, pedra, cimento, é muita coisa. Deus pediu 17. E uma das coisas que a gente aprende com essa lição é que você poderia ter 30 coisas e nenhuma dessas 17. E a palavra de Deus deixa muito claro que Deus fala: eu não aceito, eu só aceito essas 17. Porque além de Uhum. Deus ser rico em detalhes, ele quer nos mostrar, principalmente, que não adianta boa intenção. O que Deus quer é obediência. E às vezes a gente está vendendo um evangelho, não, mas a pessoa tem boa intenção, Cláudio. Gente, boa intenção para Deus não serve. O que serve para Deus é obediência. Então, ao longo dessas aulas, a gente vai aprender muito sobre isso, e não é um achismo da Cláudia, um achismo do Marlon, da Toyoko, de ninguém aqui. É o que a Bíblia está falando, e a gente interpretar aquilo que a Bíblia está falando. Então, vai ser muito interessante. Mais uma pessoa quer responder sobre o que sabe sobre o tabernáculo? Para a gente avançar aqui? Então, vamos avançar. Eu vou chamar uma pessoa aqui, então, para comentar, se alguém quer. Henry, você quer comentar sobre o que você sabe sobre o tabernáculo? Ah, inclusive tem um vídeo, não sei se você conhece da Aline, é uma historiadora, que ela fez um vídeo que lá em Israel eu acho que eles têm um, um tabernáculo. Eles entram dentro. E principalmente assim, pelo que eu sei, são umas pessoas puras, escolhidas por Deus, que possam só
pode entrar dentro do tabernáculo. E quem era impuro e tentasse entrar morria. Eles usavam até uma corda para ter certeza se a pessoa estava viva ou não. Se estivesse morto, eles puxariam, porque era tão puro. É como se Sim, fosse e um. um Eu vejo talvez tabernáculo como mesmo. o sacrifício, né? No sentido do sacrifício, assim, que o sacrifício só podia ser feito com coisas puras. E Sim, você acha sem. que isso se aplica nos dias atuais? Não porque é muito distorcida a história. Então, eu acho que a gente confunde muito sobre a pureza e a obediência de Deus. Ótimo. Então estamos no caminho. Então tá ótimo. Todas as contribuições foram muito boas, então nós vamos avançar aqui para a gente ter uma noção, né? Depois eu até posso compartilhar com vocês tanto esse material aqui que eu coloquei, quanto uma apostila que eu tenho com todos os detalhes para que vocês possam ler, e aí fiquem muito à vontade, porque provavelmente a gente não vai conseguir passar tudo, porque muitos detalhes, mas aquilo que é mais importante eu vou estar colocando para vocês. Então, assim, o tabernáculo, como todo mundo aqui já comentou, a maioria já sabe, ele foi dado em visão a Moisés. E quando Deus deu essa visão, Deus deu 2 homens para que fizessem esse tabernáculo, a Oliabe e Bezalel, né? Tanto na engenharia quanto na arquitetura, Deus já tinha preparado. A primeira coisa que a gente já percebe aqui de cara, porque assim, tudo que eu for falar aqui, gente, eu sou uma pessoa que eu detesto teoria, então eu detesto história. Isso é muito claro. Então, o que eu prefiro? A gente fala e aplica naquilo que é real para a nossa vida, até para que isso faça parte da nossa história e a gente consiga entender. Então, o que acontece? Quando Deus dá esses 2 homens na Bíblia para que eles pudessem executar a visão de Moisés, a gente já consegue aplicando na nossa vida que toda visão que Deus dá para nós, seja ministerial, profissional, familiar, Deus ele vai dar os recursos necessários que nós precisamos para executar. Por mais que você fale, ai, Cláudia, mas você não sabe a prova que eu tô, tu não tem noção que tá tudo. Gente, mas o necessário para o cumprimento do propósito, isso vai rolar, porque é o próprio Deus. Se Deus te deu uma visão, ele é responsável para que essa visão execute se você tiver em obediência. Então, ele vai dar os recursos. Então, tudo no tabernáculo tem um objetivo e uma simbologia. A gente já falou aqui, nós vamos falar o que acontece. Quando Deus dá a visão para Moisés do tabernáculo, ele dá a visão de dentro para fora, tá? De lá da Arca da Aliança e vai passando até para o lado de fora na cerca. Por encargo de aprendizado, nós vamos fazer o caminho oposto. Nós vamos fazer de fora para dentro, porque aí para a gente vai fazer mais sentido. Nós vamos começar pela cerca, vamos entrar ali no átrio, vamos entrar no Santo dos Santos, vamos entrar na tenda. A gente vai passando de etapa por etapa, de fora para dentro, mas a visão bíblica dada a Moisés foi de dentro para fora, tá? Então, ao longo desses encontros, nós vamos fazer de cada parte, cada móvel, tudo que nós precisamos para que a gente possa mudar a nossa percepção, tá bom? Então, para vocês entenderem, ó, essa daqui é uma imagem do tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha 3 partes. O átrio, que era uma parte que não era coberta. Não Nós está mostrando, tínhamos o tá, santo. Cláudio? Está Não parado está o mostrando. seu slide. Opa. Será que eu preciso fazer alguma coisa? Oh, Deus. Eu não sei, então, o que eu preciso fazer aqui, Marlon. O seu slide está parado. Para mim, aqui está parado na aba 1. Se você tiver com 2 telas, provavelmente você está apresentando em uma e compartilhando em outra. Não sei se Na você está em verdade, 2 eu não telas. estou. Não estou em 2 telas, mas deixa eu parar aqui o compartilhamento, porque é importante que vocês vejam essa imagem, porque na verdade estou passando os slides. Vocês veem a minha tela no Agora sim. tabernáculo? Agora Ok. sim. Então, gente, esse daqui é o tabernáculo. Se vocês olharem do lado de fora, nós temos o átrio, que era onde nós vamos conversar mais à frente, onde tinha o altar dos sacrifícios. O átrio era um lugar aberto, onde todo mundo entrava, periquito, papagaio, solteiro, pecador, todo mundo entrava ali.
e depois o santo lugar, que aí já eram pessoas mais específicas, e depois no Santo dos Santos, que era mais específico ainda. E o que que nós vamos aprender aqui de forma prática? Que existe níveis e exigência que o próprio Deus, pela tua santidade, vai exigir de nós para que a gente acesse um lugar mais profundo na presença dele. A mesma forma que o átrio está sendo, que o tabernáculo está sendo explicado, que no átrio todo mundo entra. Gente, existe partes da nossa sociedade, até na nossa igreja, que todo mundo vai entrar. Mas existem lugares e níveis de revelação, e níveis de crescimento espiritual, e níveis de experiência com Deus, que só quando a gente passar por algumas coisas. Eu vou dar um exemplo prático. Todo mundo que vinha aqui no átrio, do lado de fora, que é essa parte aberta que vocês estão vendo, que tem um balcãozinho ali, que é o altar de sacrifício, tem uma bacia ali de bronze, todo mundo podia ir ali. Todo mundo podia ir ali sacrificar. E aí existiam vários tipos de sacrifícios que nós vamos falar mais à frente. Mas eu fui lá, sacrifiquei e tudo mais. Mas para eu poder entrar no santo lugar, eu tinha que me lavar na bacia. Então, tem coisas na nossa vida que a gente até falou, Deus, eu até aceito aqui, ó, eu sacrifico a minha vida, eu me entrego para o Senhor, eu vivo uma vida de devoção, mas quando eu vou para me lavar, que eu vou me olhar na bacia, porque é uma bacia de bronze, e antigamente eram os espelhos de antigamente, que eu começo a me olhar, é muito constrangedor eu olhar o meu pecado de estimação. Então, eu não quero me olhar. Então, por eu não querer me olhar, eu volto para o altar de sacrifício e eu não entro para o santo lugar. E será que também não é isso que acontece na nossa vida diariamente? Porque tem hora que a gente fala, oh Deus, é tão maravilhosa a tua presença, sair desse culto impactada. Eu quero viver uma vida de oração. Mas aí na primeira tribulação a gente fala, ai não, não é bem assim. Na primeira hora que eu tenho que abrir mão, essa semana aconteceu algo interessantíssimo comigo. Eu faço 3 vezes por semana atendimento pastoral aqui na Matriz. E aí eu tenho os atendimentos já agendados, tá? Eu discipulo 26 pessoas, e aí uma pessoa tinha faltado o atendimento, e aí eu falei assim, ótimo, eu vou então no Jardim de Oração, que é bem próximo, tipo 500 metros. E eu falei assim, ô pastora Ana Paula, se alguém chegar para eu atender, me manda um WhatsApp que eu vou no Jardim de Oração. E eu fui para o Jardim de Oração. Cheguei no Jardim de Oração para orar. Depois de 10 minutos orando, como eu teria 1 hora, porque meu atendimento faltou, eu teria 1 hora para orar. Depois de 10 minutos, o meu telefone deu um vibracal e eu me dispersei. Quando eu olhei, tinham passado 35 minutos. E eu fiquei no celular porque eu recebi uma mensagem. Gente, é sobre isso. A gente não está falando aqui de grandes pecados, não, Cláudio, porque eu não roubo, eu não adultero, eu sei lá, eu não bebo, eu não fumo. Não é sobre isso. Eu estou falando de pequenas coisas que nós fazemos ao longo do nosso dia que nos tiram desse lugar de acessar o santo lugar. De acessar o Santo dos Santos, muitas vezes. Então, eu estava no jardim de oração, gente, um lugar propício para a oração. Vocês entendem isso? Eu não estava numa sala, eu não estava em casa, eu estava no jardim de oração. Eu saí de lá falando, cara, meu atendimento faltou, eu não vou ficar aqui à toa, eu vou sair e vou no jardim de oração. Um vibracal no meu celular me tirou 35 minutos do lugar de oração, estando num lugar propício para oração. Então, isso é muito sério. Quantas distrações nós não temos ao longo do dia? Se a gente for olhar, eu precisei colocar uma trava de 30 minutos no meu Instagram no celular, porque eu falei, gente, isso aqui está me roubando. E aí, quando eu falo, nossa, já passou 30 minutos que o Instagram fechou, porque é tão rápido. As coisas naturais desse mundo tomam o nosso tempo e a gente não percebe. Mas se a gente falar que quer orar 20 minutos, nossa, é muito, meu joelho está doendo, minha cabeça está doendo, meus pensamentos estão me tomando. Então a gente precisa entender verdadeiramente onde está o nosso coração. Se a gente só está vivendo ali no superficial, no átrio, ou se a gente está disposto a abrir mão de algumas coisas e entrar no santo lugar. Tá bom? Então, eu vou passar. Passou o slide ou não? Continuamos no mesmo slide. Não, saiu. Passou? Passou. Ah, ótimo. Então vamos abrir. Eu vou pedir uma pessoa para abrir Hebreus 9, outra pessoa para abrir Hebreus 8. Gente, só me fala quem vai abrir, por favor, para ver se não ficou ninguém, se não ficou nenhum texto para trás. Outra pessoa abrir Hebreus 3 e uma outra pessoa 1 Pedro 2,5, por favor. Hebreus. Não. Hebreus 9, do 8 ao 24. Pode ler quem abriu Hebreus 9, do 8 ao 24, por favor. A Abri. gente abriu. Pode ler, por favor.
Hebreus 9, 8 a 24. Não, 24, 28. Ué? Não, 8 a 24. Hebreus 9, do 8 ao Aham. 24, isso mesmo. Aqui, né? Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Não foi feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilho e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e Isso. aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, Amém. para se Amém, amém. Até aí. Até 24. Tá ótimo. Muito obrigada. Gente, olha só. O que que nós acabamos de ler aqui para vocês entenderem? Várias informações importantes nesse texto que o autor de Hebreus vai escrever. E uma das informações é que tudo aquilo que é verdadeiro é selado com sangue, ok? Se a gente for olhar uma aliança de casamento de sangue, quando a pessoa tem relação sexual, naquela penetração existe uma aliança de sangue. No nascimento de um filho, existe um corte do cordão umbilical, que é uma aliança de sangue. O próprio Jesus morreu, e o texto vai falando aqui, ó, que ele aspergiu. E quando a gente vai olhar aqui o versículo 24, que Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Você entende que ele está falando? Que então, se é uma representação do verdadeiro, existe um tabernáculo superior? Então, ele está apontando para nós, o autor de Hebreus, para um tabernáculo visível na terra, é uma sombra do verdadeiro do céu. Então, se a gente for fazer uma ligação lá em Apocalipse 22, quando ele fala 21, 22, 20, quando ele fala dos novos céus e nova terra, gente, nós não temos dimensão do que é isso. O que nós temos dimensão é de uma sombra, e é o seguinte: se a gente coloca a nossa mão sobre a luz, você vai ter uma sombra, mas você não tem riqueza de detalhe, de cor, de tamanho, você tem uma sombra daquilo, é algo muito parecido, mas não é com todas as riquezas de detalhe, porque a sombra, se você, eu estou numa sombra, você me olha, você não tem noção, se eu tenho 1,50 m ou 1,70 m, você não tem noção, se eu sou mais gorda ou mais magra, você não tem noção se a minha roupa é colorida ou é preta, porque é uma sombra. Então,
Então, o que a palavra de Deus está deixando muito claro aqui, que esse tabernáculo, né, para nós que foi visível na terra, ele é uma cópia, né, uma réplica daquilo que é verdadeiro no céu. Então, isso a gente tem que ter muito claro quando a gente fala sobre tabernáculo, que não foi uma invenção do homem para um determinado momento. É Deus nos preparando para algo que é eterno. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem abriu Hebreus 8, do 1 ao 5, por favor? Posso ler? Alguém Pode. quer ler? O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo erigido pelo Senhor, não por seres humanos. O sumo sacerdote é construído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário também que estivesse. Eita, peraí, que a minha tela saiu aqui. Jesus. Peraí. Nem sei onde eu parei. E serve no Versículo santuário, no 3. verdadeiro tabernáculo erigido pelo Senhor, não por seres humanos. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, visto que já existem aquele que apresenta as ofertas prescritas pela lei. Eles servem em santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Amém. Gente, olha só. O tabernáculo, então, é uma cópia de Jesus. E aí tu fala assim, ué, Cláudia, como assim algo feito por mãos de homens? A gente já falou que é uma réplica de algo que existe no céu, superior. Mas também a mensagem que o tabernáculo traz, ele mostra essa cópia de Jesus. Em que sentido? Ele vai mostrar aquilo que Cristo, através do seu sacrifício, está proporcionando para nós, que é uma entrada no mais profundo da presença de Deus, que nós sozinhos não teríamos esse acesso. Então é importante que a gente entenda isso, que não é unicamente, a gente não está aqui aprendendo a importância de um tabernáculo, a gente está aprendendo a importância da presença de Deus, que é a própria cópia de Jesus. Então o tabernáculo é uma cópia verdadeira de quem é o próprio Jesus, tá bom? Então, nós vamos começar de forma prática, né, um paralelo entre a edificação do tabernáculo e a edificação da igreja nos dias de hoje. Aí eu vou pedir alguém para ler aí Hebreus 3, do 1 ao 6, por favor. Posso ler? Pode? Jesus e Moisés, meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos, pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para este serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho e em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa. Assim também, Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo e tudo que existe. E Moisés foi o servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa e conservaremos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Amém. Gente, vocês, o mais importante aqui, quando a gente traz respaldo bíblico, é para que a gente consiga ruminar o texto. Claro que aqui em 1 hora a gente não tem tempo de ler, ruminar, pensar, ver comentários, mas é importante que vocês guardem esses textos. Depois eu vou mandar esse material para que vocês possam ruminar esse texto, porque olha que texto poderoso que ele está fazendo aqui, que Moisés, ele foi fiel na construção da casa de Deus, mas o construtor e o edificador dessa casa é Deus. A gente precisa entender que essa é a história da nossa vida. Não está falando sobre Moisés, tá? Moisés passou. Nós estamos falando sobre o Daniel, sobre a Maiara, sobre a Toyoko, sobre a Elaine, sobre a Catarina, sobre a Cláudia. Nós estamos falando sobre cada um de nós aqui. Que se nós acharmos assim, nossa, Deus me deu um ministério. Uau, eu sou maravilhosa aqui, gente. Se eu não der essa aula, ninguém dá. Eu estou fazendo meramente uma obra humana. Porque eu preciso entender que quem edifica a casa é o Senhor.
Entende isso? Que tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, gente, às vezes tem pessoas que eu tenho atendido que falam assim, Cláudia, para mim, há alguns anos, até eu encontrar Jesus, não fazia sentido a minha profissão. Mas agora que eu encontrei Jesus, eu entendi a minha missão dentro da minha profissão. Gente, é sobre isso, a gente entender que existe um propósito por trás de todas as coisas, e a gente precisa totalmente entender que, como na construção do tabernáculo e na edificação hoje da igreja, e a igreja somos nós, tá? Não é uma igreja templo físico, somos nós. A gente precisa entender que nós não fazemos obra humana, tudo aquilo que nós fazemos é um chamado de Deus, seja na área que for. Quem abriu para mim, leia, por favor, 1 Pedro 2:5. Então, vou ler aqui. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Gente, olha que texto sério para causar temor e tremor no nosso coração. Nós somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Se a gente entende que há um paralelo entre o tabernáculo, que era a casa de Deus, e nós, que hoje somos a morada de Deus, no momento que eu abraço o meu pecado de estimação e eu sigo vivendo essa vida de pecado, eu estou levando o Espírito Santo para uma vida de pecado. E isso é muito sério, que a gente precisa ter um temor muito grande. A pessoa hoje, nos dias atuais, gente, que usa desculpa assim, Cláudia, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar. Você não consegue se não quiser, porque a Bíblia deixa claro que nós somos casa de Deus, nós temos um morador habitando dentro de nós, que é o Espírito Santo, que é o nosso ajudador em todas as coisas. Então, isso precisa estar muito claro, que como ajudador, o próprio Espírito Santo é que intercede por nós, o próprio Espírito Santo que nos ajuda a nos livrar de tudo isso que causa divisão e disputa no tabernáculo de Deus, que é a morada dele, que hoje é o nosso corpo. Então vamos lá, ó. Deus foi muito enfático com Moisés que criasse o tabernáculo exatamente do jeito que ele tinha visto. Abre para mim aí, por favor, Atos, capítulo 7, do 38 ao 48. Alguém pode ler, por favor? Atos 7, do 38 ao 48. Alguém vai ler? Senão a gente adianta aqui. Posso Daniel, ler? Pode ler, Almanis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, como o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes, tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vos fizeste para as adorar. Transportava-os-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto. É até 44? Até 48. Tá. O qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para
o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Amém. Gente, olha só que maravilha. Hoje nós temos a oportunidade de estar aqui. Eu estou no Brasil, a Toyoko está no Japão, tem outras pessoas em outros países, e todos nós somos casa de Deus. Imagine se Deus precisasse de um lugar físico, ia estar brabo pra gente, né? Imagine se toda hora, uma vez no ano, tivesse que ir para um lugar, tivesse que pagar uma passagem caríssima para poder adorar a Deus. Hoje não, nós somos morada de Deus. E muitas vezes na nossa vida acontece um fator que é aquele fator da desvalorização pelo excesso. Como a gente tem um morador dentro de nós, que é o Espírito Santo, nós virou normal, sabe aquilo? De que no início de namoro a pessoa quer ser romântica, quer ser atenciosa, aí passa alguns anos, a pessoa não quer mais viver uma vida assim, porque ela pensa, não, já passou muito tempo, e começa a não dar aquela valorização daquilo que deveria ser normal para a vida inteira. Essa é a nossa vida. Quando a Bíblia está falando aqui que Deus foi enfático com Moisés, porque Deus queria que nós pudéssemos ter o conhecimento que nós vamos ter aqui ao longo desse tempo, daquilo que Deus quer se revelar para nós em todos os detalhes, que Deus ele é detalhista em com riqueza de detalhes, que Deus, ele não dá ponto, gente, sem nome. A avó usava essa expressão que, tipo, quer dizer, não tem nada que aconteça que esteja fora do controle de Deus. Ai, Cláudia, mas eu ouvi tanto isso que parece clichê. Realmente pode parecer clichê, mas não é um clichê. O próprio Deus, quando ele fala, olha, eu quero que a coberta, né, da tenda seja de texugo. Texugo é uma pele de golfinho. Aí tu vai falar, gente, que louco, pele de golfinho no deserto? E a gente vai entender que antes Deus supriu a pele de golfinho, para que na pele de golfinho pudesse cobrir o templo, e que existia um motivo para isso. Então, tudo isso na nossa vida acontece. Às vezes, existem situações, gente, eu estou vivendo isso. Eu falei, Deus, não entendi nada, tá tudo de cabeça para baixo. Gente, estava tudo tão maravilhoso. E Deus falou, estava tudo tão maravilhoso, Cláudia, mas na força do teu braço. Hoje você vai viver na força da minha graça. Então, às vezes a gente não entende, não quer aceitar. Mas Deus, existe as suas formas de trabalhar. Mas nós temos uma questão, é uma escolha. Eu posso hoje escolher se eu quero viver focada e sobre aquilo que Deus quer fazer na minha vida, ou eu posso rejeitar, porque Deus nos dá livre-arbítrio para isso. Então, todas as tipologias, nós já falamos isso, apontam para uma verdade que é Cristo. Hoje a casa de Deus somos nós, no passado era o tabernáculo, todos nós também já sabemos disso, já falamos sobre isso. Até quando não entendemos, existe uma riqueza, né? Que uma hora será revelada, que é o tabernáculo. Muitos de nós não entendem, não entendiam, e agora nós vamos entender, porque Deus ele não faz nada sem um propósito, né? Deus não tem nem tempo para isso. Então, essa relação do tabernáculo, em todo tempo, Deus aponta para um lugar, né, gente? Que é um projeto habitacional, que o final desse projeto é a nossa vida, é a nossa casa. Então, quando a gente olha, no princípio, lá em Gênesis, Deus escolheu o jardim. No jardim, no grego, né, que significa, que a palavra é gan, significa uma área cercada. No deserto, Deus escolheu o tabernáculo, né, que no grego é skene, que é templo móvel, porque como naquele momento era necessário ter o templo móvel, por conta do processo que o povo estava passando, foi o tabernáculo. Após o retorno da arca, Deus escolheu a tenda, né, que é um lugar transitório. E no período dos reis, Deus escolheu o palácio, né, que a nave, o santuário. E olha que privilégio, na transição do Antigo e Novo Testamento, Deus escolheu o nosso corpo para habitar. Então, a palavra carne no grego é sarxe, que é corpo humano. Assim como Deus escolheu o jardim do Éden, assim como Deus escolheu a arca, assim como Deus escolheu o tabernáculo, Deus escolheu eu e você. E às vezes a gente leva isso como algo natural, gente, assim como foi essa obra maravilhosa da criação do jardim, que Deus foi lá e criou, assim como Deus deu todas as riquezas de detalhes para ser criado o tabernáculo, Deus também nos escolheu como templo de habitação dele, o corpo humano. Então, todos os detalhes, ai, Cláudia, mas eu sou careca, mas Cláudia, eu sou gordinho, mas Cláudia, eu sou muito magro, mas Cláudia, eu sou muito alto. Deus te escolheu dessa forma para ser a habitação dele. Então,
O tempo de hoje é o eclésia, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. É a reunião dos chamados para fora dos seus lares, que se juntam em cima de uma missão. Então, para o futuro, a Bíblia já nos fala, gente, de uma nova cidade, que é o novo céu e a nova terra. E graças a Deus por isso, porque Deus, ele não morou no jardim, mas ele mora em nós. Ele não morou no jardim. Ele não morou no tabernáculo. A Bíblia vai deixar muito claro que no tabernáculo ele aparecia e imputava a sua glória, mas ele mora em nós. E será que nós estamos andando à altura dessa verdade? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Por quê? Olha que maravilhoso que vai nos acontecer quando a gente volta aqui no jardim. No jardim, Deus deixou lá a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, deixou que Adão e Eva escolhessem aquilo que eles queriam. No tabernáculo, a mesma coisa. Deus criou o átrio, o santo lugar, o santo dos santos, e Deus deixou que a pessoa escolhesse até onde ela queria acessar. Mas quando nós formos aprovados e nós formos morar na nova cidade, que é o novo céu e a nova terra, lá não haverá mais escolha para nós, porque nós já escolhemos em vida aquilo que nós queremos. Então, a Bíblia vai deixar muito claro em Apocalipse 22 que lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá nada. Nada de ruim que a gente vive aqui hoje haverá lá, porque nós estaremos num novo céu e na nova terra. Aí você pode perguntar, mas Cláudia, por que novo céu, né? Se o céu é perfeito? Porque foi no céu que começou o primeiro pecado. Quando a Bíblia vai falar lá em Isaías, que Lúcifer caiu com um terço dos demônios, lá começou o primeiro pecado. Então, Deus vai restaurar tudo por completo, para que não haja mais nenhuma forma de queda, onde nós não teremos choro, não teremos dor. Então, muitas vezes, gente, é maravilhoso. Entendo que eu estou falando em nome de Jesus, para ninguém julgar errado o que eu estou falando. É maravilhoso as pregações que a gente ouve, que Deus vai fazer, que Deus vai romper, que Deus vai bradar. Isso é maravilhoso. Mas a única garantia que a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá dor, não haverá dificuldade, necessidade é no céu. Aqui, a Bíblia fala ser forte e corajoso, porque nós vamos ter problema, vamos ter BO para resolver todo dia. Como diz o pastor Lucinho aqui, ele tem um problema para resolver, já tem 2 na fila. Isso é normal da vida. É uma vida cíclica. Todo dia nós temos desafio, mas nós vivemos em cima de uma palavra e de uma esperança, que nós teremos novo céu e nova terra. E que nós precisamos viver à altura disso, porque hoje Deus não morou no jardim, Deus não morou no tabernáculo, mas Deus mora dentro de nós. E aquilo que nós fazemos de ruim, nós estamos levando Deus para esse lugar. E aquilo que nós fazemos de bom, nós estamos glorificando e honrando a presença que mora dentro de nós. Então vamos lá. Entrando agora para começar a questão do tabernáculo em si. Na perspectiva de Deus, ele falou de dentro para fora. Eu já tinha falado isso para vocês, né? Mas nós estudaremos de fora para dentro, tá? Porque eu entendo que didaticamente fica mais fácil para a gente poder entender. E a gente vai falar sobre a cerca, nós vamos falar sobre a porta, nós vamos falar sobre o altar de sacrifício, nós vamos falar também sobre as ofertas, sobre o lavatório, sobre a tenda da revelação, a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso, a arca da aliança e as vestes sacerdotais. Sobre tudo isso nós vamos falar sobre o tabernáculo. Por isso que é um pouco longo, porque existe muitas coisas a serem faladas. Então, eu acho que vocês estão vendo o slide? Sim? Ok. Então, vamos lá. A progressão da caminhada no tabernáculo, né, é o que vai se aplicar verdadeiramente na nossa vida. Por quê? Quando a gente fala do tabernáculo, o tabernáculo existe uma porta. E nessa porta nós precisamos tomar uma decisão se nós entramos ou não entramos nessa porta. E isso é muito importante para que a gente entenda. Porque muitas vezes, meus irmãos, o que acontece? A gente quer viver em cima do muro, mas a Bíblia, em vários textos bíblicos, vai nos deixar muito claro que quem está em cima do muro já tomou uma decisão, e às vezes a gente acha que não e quer viver como se não tomasse. Mas a Bíblia nos fala que sim, quem está em cima do muro já tomou uma decisão. Então, quando a gente fala da progressão dessa caminhada no tabernáculo, isso vai se aplicar na nossa vida da seguinte forma: porta, eu tomo uma decisão. Aceitação, através do altar dos sacrifícios, que tem vários tipos de sacrifício, nós falaremos dos principais. Santificação, através do lavatório. A gente falou, existia uma bacia,
Essa bacia, a pessoa tinha que se lavar antes de entrar na tenda. E essa é a nossa vida de santificação diária. Não basta unicamente a gente levantar a mão para Deus, apesar disso ser importantíssimo, todo mundo confessar. Espero que todos aqui já tenham confessado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas nós temos que viver uma vida de santificação. E essa vida de santificação é através de uma vida diariamente de abnegação daquilo que a nossa carne quer. Gente, a nossa carne detesta as coisas de Deus. Não adianta a gente falar que, nossa, eu amo, Cláudia, ficar 1 hora de joelho e orar. Nossa, eu amo, gente. Eu vou lavar louça com a Bíblia do lado. Eu vou no carro com a Bíblia. Não é uma realidade para nossa carne, gente. Claro que existem níveis que a gente vai chegando, que isso se torna normal na nossa rotina. Mas que não é normal da nossa carne, não é. Eu tenho uma Evinha aqui, de 8 anos, eu brinco, né, que é a minha Evinha, que a gente olha uma coisa assim absurda, porque você fala, gente, tem 8 anos. Mas é de dura cerviz, você todo dia tem que falar, leia a Bíblia, todo dia você tem que falar, tem que tirar tempo de oração, porque não quer. Ah, Cláudia, porque a Mariana não é convertida? Não, gente, ela tem 8 anos, ela caminha na igreja, ela faz várias coisas na igreja, mas a carne dela não quer, como a nossa, na fase adulta também não quer. Muitas coisas nós queremos negociar quando as coisas são espirituais. Então, a gente vai falar sobre a decisão, sobre a aceitação, sobre esse processo de santificação e sobre o processo de comunhão. Quando a gente falar da mesa dos pães, da preposição, nós falaremos sobre o que é comunhão, o que Deus espera de comunhão entre nós, sobre o alimento, sobre a importância da mesa, sobre Deus valorizar a mesa, porque a mesa cura, porque a mesa liberta, porque a mesa é um lugar de comunhão. E hoje, na nossa sociedade corrida, muitas vezes a gente perdeu isso. Aqui em casa eu boto o pau para torar, que é porque eu falo, não, vamos sentar na mesa. É 5 minutos, a gente vai engolir igual o The Flash, mas é 5 minutos na mesa. Porque senão cada um começa a seguir a sua vida e é normal, tá, gente? Não tem pecado nisso. Mas se a gente acredita em princípios, a gente tem que seguir o máximo do que a gente acredita, porque princípio tem recompensa. Então eu falo, não, é na mesa, mas a gente tem 5 minutos, vamos sentar 5 minutos na mesa. E aí o Jair é mais agitado, às vezes quer comer em pé. Eu falo, não, um cavalo que come em pé, senta, meu querido, é 5 minutos sentado. E aí ele senta e a gente come rápido e anda para lá e anda para cá, porque eu faço atendimento 1 da tarde, 1 da tarde a Mariana já tem que estar na escola, então a gente tem que sair antes e a gente almoça. É uma correria, mas eu falo, não, nós vamos fazer aquilo que a Bíblia fala, vamos sentar. E aí, esses dias, ela acordou, não tomou café, quando foi 11 horas, mãe, pode pôr o meu almoço? Falei, não, daqui a pouco seu pai chega e nós vamos almoçar. Nossa, isso parece uma regra aqui em casa, tem que todo mundo comer na mesa. Sim, quando você crescer, você vai entender, mas a Bíblia fala sobre comunhão. Então, a gente vai trabalhando isso para que possa ser um basilar, porque, gente, a Bíblia fala, se a Bíblia entende que é importante a decisão, a aceitação, a santificação, entende que é a comunhão, quando eu entendo que a Bíblia é 100% verdadeira, que ela é a palavra de Deus, eu entendo que tudo faz parte de um processo. E aí nós vamos falar sobre o testemunho e vida no espírito, né? Pelo candelabro, o que o candelabro significa. E nós falaremos também sobre a intercessão junto ao altar de incenso e sobre a intimidade com Deus junto à Arca da Aliança. E uma das coisas importantíssimas que nós vamos aprender aqui juntos sobre o tabernáculo é que a parte da intercessão, a intensidade da nossa intercessão, que é a oração, é que vai determinar se nós vamos entrar no mais íntimo da presença de Deus. Cláudia, mas toda vez que eu começo a orar me dá uma sonolência. Ih, gente, normal. No meu início da caminhada, o pastor que me acompanhava, o pastor Dário, ele falava, ora em pé. Não vai dormir em pé, Cláudia, fica tranquila, ora em pé. Ora em pé que não vai dormir, ninguém dorme em pé. E eu comecei a entender isso, que isso faz parte do nosso processo, porque nós só vamos acessar o Santo dos Santos se nós estivermos verdadeiramente engajados na nossa intercessão, junto à oração com Deus. Então, opa, eu acho que tem algum microfone aberto aqui, Marlon, se você puder me ajudar. Desculpa. Vamos lá. Então, vamos abrir aí junto, gente, Êxodo, capítulo 25, do 1 ao 9. Vou fazer uma leitura aqui para ser mais rápido, por conta do nosso horário. Êxodo 25, do 1 ao 9.
Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-o de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Essas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingida de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite da iluminação, especiarias para óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal do peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Faça tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio. Então vamos lá, Deus ele pediu esses 17 utensílios para a criação. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: por que Deus pediu ofertas? Responde aí para mim algumas pessoas. Responde aí, Daniel. Porque Compartilha com a precisava de gente. material, precisava de material e as pessoas que tinham. Uai. Mas Deus precisa de alguma coisa nossa? Não. Mas E é aí, que era para Toyoko? Pode falar, Daniel. para ser construído, né? Então, não sei, para mim, né? E você, Maiara, o que você acha? Uai, eu, sinceramente, eu não sei também. Não, tá ótimo. Alessandra, o que você acha? Bom, a gente sabe que tudo tem um porquê e um significado, né? De pedir a oferta, tu diz a oferta em si física, né? Ó, o Henry sabe mais que eu ali, ó, já levantar a mãozinha. Tá ótimo. Mas eu acho que tudo tem um significado. E por que que tem que partir da gente para ele? É isso que tu gostaria de saber, né? Isso? Sim, por que Deus pediu a oferta? Esses 17 itens de oferta? Porque daí ele, na verdade, ele trazia as pessoas também que poderiam fazer isso. Tem todo um significado dentro desse processo, né? Tá Isso. ótimo. Vamos ver o Henry ali. Vamos então avançar. Não é bem isso, mas eu quero ouvir mais pessoas. Henry, fala você. Isso me lembrou um pouco também sobre o que Abraão fez com Isaac, assim, sabe? De obediência, de você colocar aquilo que é mais importante para você como sacrifício. De você entregar o seu coração a Deus e de você confiar que Deus vai não te recompensar, mas que você vai se sacrificar também junto a Deus. Ótimo. Estamos chegando lá, estamos quase lá, mas Marlon, você quer comentar? Marlon tá ali rindo. Você quer Marlon, sem dar spoiler, hein? Você já estudou sobre o tabernáculo. Então não posso, porque aí para mim é Tá, o ponto então de virada. é o ponto de virada. Toyoko. Não, Toyoko já sabe, não pode comentar, vai dar spoiler. Deixa eu ver uma outra pessoa aqui. Vivian, você quer comentar por que você acha que Deus pediu oferta? Eu acredito que era para, não sei, treinar a generosidade das pessoas e fazer com que as pessoas tivessem também uma participação na própria construção. Tudo isso tem a ver, tá, gente? Mas ainda não é assim o auge daquilo que a Bíblia fala. Gente, mais alguém quer comentar? É porque, como a minha tela tá pequena aqui, eu não consigo ver o nome de todo mundo. Simone, você quer comentar, Simone? Eu realmente não faço ideia, porque eu li, como você falou, eu conheço muito pouco, então não faço Não tem ideia. problema, estamos aqui para isso. Lu Guerra, você quer comentar, Lu? Por que Deus pediu oferta? Eu até escrevi ali no chat que é para que a gente participasse, né? Que a gente fizesse parte disso. Não sei, não me vem nada assim além disso. Não, tá ótimo. Gente, então olha só, quem quiser, na próxima pergunta, o restante comenta. Vamos lá. Por que Deus pediu oferta? Vocês concordam que na criação do mundo Deus falou, haja luz e houve luz? Gente, quem
falar haja luz e houve luz, poderia falar, olha, haja pedra de ônix e haveria pedra de ônix, haja madeira de acácia, haveria madeira de acácia. Deus, ele não precisa de nada nosso. Mas a primeira primícia da Bíblia, gente, que isso aqui é de estourar nossa cabeça e de falar, uau, Deus, o Senhor é muito superior, eu não consigo chegar nisso. É que Deus, ele nos chama a participar da obra dele, gente. E como que Deus nos chamaria a participar da obra dele? Através daquilo que nós temos. E não estou falando só de coisas materiais aqui, não. Hoje, quando a gente aplica na nossa vida, é sobre tudo. Ai, a Maiara recebeu um dom maravilhoso. Deus te convida a contribuir na obra dele com o teu dom. Ai, a Elaine faz isso maravilhoso. Deus te chama a participar dessa obra com isso aí. E não só isso, gente. Não só isso. O que acontece? Deus também nos convida a financiar a obra dele. Por quê? Todos os recursos que nós temos, nós acreditamos que foi Deus que nos deu. Então a gente não está dando nada para Deus, nós estamos devolvendo partes daquilo que ele já nos abençoou. Então, no momento que eu vou lá e oferto na vida de alguém, eu não estou fazendo mais que minha obrigação, porque tudo que eu tenho não é meu. Deus me presenteou para que eu pudesse administrar. Então, eu só estou fazendo uma prestação de contas, devolvendo partes daquilo que Deus não me exige tudo. Então, Deus, ele não edifica a sua casa sozinho, não é porque ele não pode, porque Deus poderia falar, haja o tabernáculo, e o tabernáculo estaria pronto em 2 tempos. Mas ele nos convida a participar com ele. Nós não fomos chamados para participar somente com a nossa mão de obra, mas também com os nossos recursos e também com os talentos, porque você vai olhar lá, Oliabe e Bezalel, eles não deram recurso, a Bíblia não fala, né? Mas estou conjecturando que eles não deram, mas eles deram a mão de obra, o talento que o próprio Deus deu para eles, da arquitetura e da engenharia, para que eles pudessem fazer. Então, aí nós vamos para um segundo dilema. Marlon, em cima disso, você quer acrescentar alguma coisa que você queria falar aí? É que eu não sei para onde você vai seguir essa linha aqui. Para mim, o tabernáculo, como ele disse, foi o ponto de virada em tudo de eu ver. Inclusive na parte quando você fala em restituição, que a gente vê muito em pregação sobre restituição. Sim, sim. E a Cláudia está falando aqui sobre esse seu dom, sobre você usar. E se você olhar esse texto que leu de 25 aqui a 1, tem que lembrar que o povo estava no deserto. Imagine o povo no deserto ali e Deus pedindo tudo que estava pedindo para fazer o tabernáculo. E aí você fala assim, mas como que eles tinham? Você vai seguir essa linha? Então, essa é a próxima pergunta. Então eu vou deixar Como aqui, os por isso que eu não quero falar. israelitas, Deixa eu falar. então, como os israelitas, ex-escravos, é importante que a gente lembre disso, tá, gente? Que eles eram ex-escravos sem produção, porque a gente sabe o que é escravo. Alguém que trabalha e não tem recurso. Como que um israelita ex-escravo, sem produção no deserto, eles tinham recurso? E aí, quem quer responder para mim essa pergunta? Gente, a gente está aqui para conjecturar, para conversar. E aí, Daniel e Maiara, comente aí vocês. Como que esses israelitas, ex-escravos sem produção, tinham recursos para entregar essas ofertas? Quando eles saíram do Egito, eles levaram, né, um tanto de prata e de riqueza e de coisas. Então fez um link. Exatamente. E aí nós vamos ver alguns textos que validam essa informação. Aí depois o pessoal vai falando. Mas só para a gente entender, abra aí comigo, por favor, Gênesis, capítulo 15. Vamos lá. Gênesis, capítulo 15. Deixa eu abrir aqui. Do 12 ao 16, capítulo 15, do 12 até o 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Olha o que a Bíblia está falando, que eles sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados, e será sepultada em boa velhice.
Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Gente, isso daqui foi a palavra do Senhor para Abraão, tá? Que eles sairiam de lá com muitos bens. Aí nós vamos agora, o que Deus falou para Moisés em Êxodo. Êxodo 3, do 21 ao 22. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que tiverem hospedando em sua casa objetos de prata, de ouro, roupa, que vocês porão em seus linhos e em seus filhos e em filhas. Assim vocês despojarão dos egípcios. Gente, olha só que coisa, que é isso que o Marlon está ali enlouquecido, querendo pular da cadeira para poder falar. O que acontece? Vocês entendem que a Bíblia fez uma promessa aqui para Abraão, o próprio Deus, e depois para Moisés, que eles sairiam de lá com recurso suficiente. Mas a verdade que Deus revela para nós, ele vai descortinando pouco a pouco. Deus, ele não fala tudo. Você concorda que hoje, o que você está vivendo hoje, Deus foi falando com você parcialmente conforme a caminhada. Gente, que vamos ser sinceros, a nossa humanidade, que é a nossa madeira de acácia, que vocês vão estudar no tabernáculo, que é a nossa humanidade, detesta aquilo que nos incomoda, detesta dor. Então, se Deus falasse para mim assim, Cláudia, você vai se mudar, você vai fazer seminário, você vai crescer espiritualmente, você vai fazer isso tudo, mas vai acontecer isso daqui, eu ia falar, Deus, deixa eu aqui, tô bem, olha. Então, Deus não fala tudo, Deus não descortina tudo de uma vez. Ele vai descortinando no processo, porque agora, no processo que eu estou, com tudo aquilo que eu vivi com Deus nesses quase 2 anos, eu me recuso a voltar. Eu falo, não, cara, isso daqui é muito bom, isso daqui é muito maravilhoso, eu não vou voltar para lá. Então, é sobre isso que a gente tem que pensar, que Deus vai descortinando a verdade ao longo do tempo. Então, ele falou que eles sairiam de lá com despojos, ele sairia de lá com riqueza, mas não falou para quê, e nem falou tudo. Mas, o que acontece? Existe um paralelo para nós hoje. Então, eu queria ler com vocês só esses 2 textos, os últimos textos, para a gente fazer a conclusão de hoje. Mas eu queria ler esses 2 textos com você. Abre aí Provérbios 13, 22. Olha o que a palavra de Deus fala, que maravilhoso. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. E olha o que diz Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Gente, olha só o que Deus está falando. O recurso, a Bíblia fala que o coração do rei está na mão de Deus. Vou falar aqui uma questão do Brasil. Mas o Lula não podia ganhar. Como que é isso? É os crentes traidores. Não, gente, é Deus. O coração do rei está na mão de Deus. Não tem esse negócio, por quê? Por vários motivos, porque a gente é idólatra, porque a gente, se as coisas melhorassem, a gente ia achar, nossa, olha, o Bolsonaro é Deus encarnado aqui resolvendo. E Deus não vai dar sua glória para ninguém. A gente precisa entender isso, que Deus, tudo aquilo que é nosso, gente, pode estar na mão de quem for. Haverá restituição para nós no tempo oportuno, quando o nosso caráter estiver aprovado e quando for o tempo exato da gente usar algumas sementes, porque no tempo de maturidade da nossa vida, em vez da gente plantar a semente para gerar fruto, a gente come. Então Deus fala, deixa essa semente aqui na mão do ímpio mesmo, que o ímpio às vezes é mais sábio do que o crente, mas no momento oportuno essa semente vai para a mão do sábio, vai para a mão do meu povo para ser investido e ser crescido nesse tempo. Então, a gente precisa entender isso de forma muito clara, porque nas próximas aulas que a gente vai falar sobre a cerca, isso tudo vai fazer muito sentido para vocês. Desde o material, desde aquilo que foi feito, por que tinha cerca. É importante que a gente entenda isso, porque todos os recursos, gente, pertencem a Deus. Deus não precisava pedir oferta, mas Ele nos convida a participar. Deus não precisava que a gente se lembrasse, mas tudo Ele dá uma explicação.
da onde estavam os recursos e que todos os recursos veio deles. Vamos ser sinceros, uma coisa para fechar aqui, que meu tempo já estourou. Glória a Deus. Uma coisa para fechar. Deus, ele falou o seguinte, que as mulheres iriam pedir às mulheres onde elas estavam hospedadas. Gente, se eu virar aqui, ô Toyoko, me dá R$1.000. Ele é obrigado a me dar? Não, porque eu estou pedindo. Mas você concorda que até nesse recebimento, nessa restauração, foi a mão poderosa de Deus que moveu? Gente, porque não foi roubado, não foi à força, não foi na guerra. Elas pediram e foi concedido. Claro que existem vários fatores por trás, a gente conhece a história, não é sobre isso. Mas até nisso o próprio Deus move. Então, nós precisamos entender que a nossa vida natural não está baseada unicamente no natural. Nós servimos a Deus. E como servos de Deus e como filhos de Deus, tudo que nós necessitamos para poder viver os chamados de Deus, nós vamos viver baseado naquilo que Deus já tem liberado para nós. Então, eu queria deixar essa meditação hoje de introdução, e a partir de semana que vem a gente vai começar a caminhar nas partes assim muito poderosas dos móveis, da cerca, para que a gente consiga verdadeiramente avançar. Marlon, você quer concluir aí, falar alguma coisa? Fica à vontade.